Fala Fueltech, tudo beleza? Aqui Bernardo Toledo da Brutus Motorsports, trazendo sempre para vocês matérias técnicas e projetos que eu estou trabalhando em acerto de injeção com os produtos da Fueltech. Eu estou aqui novamente com essa Paraty GLS, já mostrei esse carro aí para vocês alguns meses atrás. Eu fiz o acerto de injeção desse carro. Esse carro ele tem uma mecânica 1.8 turbo, não tem intercooler, uma turbina 4248, escapamento 2,5 polegadas, 4 bicos somente uma bomba. Ele usa uma FT 450 para gerenciar tudo de forma sequencial. Ele tem uma roda fônica e ele tem um sensor de fase ali no distribuidor. A parte de ignição ele tem bobinas individuais, porém elas trabalham em sistema de centelha perdida, ou seja, semi-sequencial. E eu fiz esse acerto bastante focado em consumo de combustível, que é o que o cliente me pediu quando ele me entregou o carro. Ele falou: Bernardo, eu quero melhorar o consumo do carro, o carro está bebendo muito. E foi o que eu mostrei para vocês aí no primeiro vídeo. Terminei o serviço, entreguei o carro para o cliente. Ele percebeu as diferenças aí no consumo, a melhoria de consumo. Porém ele me falou: Bernardo, eu ainda quero tentar melhorar mais o consumo do carro, eu quero que o carro tenha uma autonomia maior. E eu falei com ele: cara, eletronicamente não tem mais o que eu fazer. Eu testei tudo e quanto é coisa possível. Eu já trabalho aqui numa mistura bem seca, não tem excesso de combustível, o ponto de ignição bem assim avançado, claro, tudo tem limite, mas bem avançado, trabalhando aí muito próximo dos pontos de MBT, onde você tem a maior eficiência do motor. Então assim, fase de injeção, tentei tirar tudo, posição da polia do comando, tentei várias coisas, dinamômetro e tal. E assim, eu tô no limite aqui da configuração mecânica. A injeção ela não faz milagre, ela depende da configuração mecânica, que é a base ali do nosso sistema aqui. Então, o que eu falei com ele? Cara, a única coisa que eu consigo imaginar que a gente poderia fazer é passar o carro para rodar com gasolina também, a gente instalar um sensor flex. Então é o que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou instalar um sensor flex no carro para ele poder detectar a quantidade de etanol que tem no tanque, e vou também instalar um atuador de booster eletrônico, porque esse carro andava com pressão fixa de turbo, e agora eu vou usar aí o sistema flex da Fueltech, da linha Power FT, que é uma estratégia aí lida baseada nesse sensor flex, que faz alterações na parte de injeção, na parte de ignição, na parte de partida, na parte de injeção rápida e também na pressão de turbo, com esse novo atuador de booster que eu vou colocar no carro. Qual que é a ideia? A ideia é quando estiver andando com gasolina, quanto mais gasolina, menos pressão de turbo a gente vai rodar. Eu vou tentar deixar aí o carro rodando em torno de 0,5 de pressão de turbo com gasolina. E à medida que você vai colocando mais álcool, ele vai aumentando gradativamente a pressão de turbo até chegar em 100% de etanol, que é o que a gente já usava aí no carro, 1,2 kg de pressão de turbo. Então, claro que o carro vai ficar mais fraco na fase turbo usando gasolina, porém meu objetivo aqui é aproveitar a mecânica que ele tem, essa base mecânica que ele tem, que é toda do motor a gasolina. Esse motor é pistão e biela original, tudo da gasolina na época do carburado. Então ele tem 8,5 de taxa. 8,5 de taxa de compressão é uma compressão muito baixa para andar com etanol. Claro, quando você usa turbo, é recomendado abaixar a taxa de compressão. Mas, nesse caso, quando você tá andando devagar, você perde muita eficiência térmica. Então, assim, você não consegue atingir o seu melhor ponto ali do motor. E com a gasolina, meu objetivo é esse, é aproveitar essa taxa de compressão, que já é uma taxa de compressão de motor a gasolina, para poder ter mais eficiência da queima ali quando eu estiver andando com gasolina. Quando o cliente quiser dar umas aceleradas mais fortes, andar, brincar na pista, seja o que for, ele põe álcool e aí o carro volta a ter toda aquela potência que ele tem rodando álcool com 1,2 kg de pressão. Então a ideia é essa. Vou mostrar aí para vocês a instalação do sensor flex, a instalação do atuador de booster e um pouco aqui do acerto da calibração desse carro.
Espero que vocês curtam. Pessoal, estou preparando aqui a instalação de um sensor e um atuador nesse carro, nesse projeto, que é a atualização que eu vou fazer agora para tentar melhorar aí mais ainda e modificar, né, a eficiência do carro, tentar melhorar mais o consumo ainda. Então eu estou aqui na bancada com um sensor flex. Esse sensor aqui eu já mostrei em outros vídeos aí para vocês. É um sensor da Continental, usado na linha Volkswagen, Audi aí, Up TSI, Polo, Virtus, Golf, esses carros mais modernos, injeção direta flex, usam esse sensor aqui. É um sensor da Continental, ele tem uma alimentação 12 volts, um negativo e saída de sinal analógica. A saída de sinal a gente liga numa entrada branca aí da Feeltech, e com uma única entrada a gente tem duas leituras aqui nesse sensor, que é, além do conteúdo de etanol no combustível que está passando por ele aqui, então quantos por cento de etanol contém aqui, tem também a leitura da temperatura. Então é bem legal, com um único sensor a gente tem essas duas leituras aí na Feeltech. Então eu vou instalar aqui na Paraty, vou instalar na linha de retorno, que é para evitar qualquer perda aqui, apesar que aqui é um tubo até bom assim, o encaixe de 3/8, aquele engate rápido de 3/8, mas eu vou ligar na linha de retorno. E eu também, com isso, como o carro vai virar flex, eu vou colocar aqui um atuador de booster, uma válvula N75, que eu já mostrei também em outros vídeos. É uma solenoide de 3 vias, 2 pinos, um positivo e um controle aqui da Feeltech negativo PWM. Esses três vias aqui, esse pino mais essa conexão mais comprida, ela é a conexão controlada de alívio, e essas outras duas têm passagem direta. Então a partir do momento que você começa a pulsar a solenoide, ela começa a desviar o fluxo pela essa terceira perna aqui, que é aí onde a gente consegue fazer o controle. Para que eu estou fazendo isso? É poder reduzir a pressão de turbo quando eu tiver com gasolina. Então quando o carro tiver com gasolina, ele vai rodar com uma pressão de turbo mais baixa, e quando ele tiver com álcool, aí a pressão de turbo sobe. Tudo isso automaticamente configurado aí pela Feeltech. Então vou fazer aqui a instalação do sensor e do atuador, fazer a alteração do chicote, para depois ir na calibração ali no acerto da injeção. Pessoal, nesse carro aqui eu fiz a ligação do booster eletrônico com um atuador N75, porém utilizando a ligação número 2 aí que tem no manual da Feeltech, que é jogando o ar, controlando o ar na cápsula, na tampa da wastegate. Vou mostrar aqui para vocês isso usando a função auxiliar do PWM, ou seja, malha aberta do booster eletrônico. Vou mostrar aqui para vocês como é que ficou a ligação. Aqui ó, tem a wastegate aqui, a wastegate está aqui. Essa conexão de baixo aqui ó, em cor dourada, é a mangueira que vem da pressurização para abrir a wastegate na parte de baixo. E essa ligação aqui dessa mangueira é a ligação da válvula N75 aqui na tampa da wastegate. A válvula N75 está aqui. E o outro lado dela pega o ar lá na pressurização também. Então ele controla o ar aqui. Com isso eu já reduzi aqui na mola. Esse carro andava com 1,2 kg mais ou menos. Eu reduzi aqui a pressão na mola para 0,5. Então, e aí quando eu quiser aumentar a pressão de turbo, eu controlo a N75 jogando ar aqui, que ela faz força para fechar a válvula e aí vai aumentar a pressão de turbo. Então esse carro aqui está feita a ligação dessa forma. Eu poderia ter escolhido fazer da outra forma também, que é ligando somente na mangueira direto de abrir o wastegate. Mas nesse caso aqui eu preferi fazer dessa forma. Pessoal, nesse tipo de serviço aqui e outros serviços também, é muito importante você planejar, fazer um procedimento, né? Planejar qual a ordem das coisas que você vai fazer para evitar retrabalho e evitar qualquer problema de segurança mesmo para o motor, né? Então, o que eu vou fazer aqui? O carro já está acertado no etanol, show de bola, tudo tranquilo. Eu vou fazer primeiro de tudo a instalação do sensor e do atuador. Então eu vou primeiro instalar o sensor flex e o atuador
de booster eletrônico, que é a válvula N75. Vou instalar os dois. Beleza, instalei, configurei aqui na Fueltec, alterei chicote, bacana, funcionando. A primeira coisa que eu vou fazer é aproveitar que o carro ainda está com 100% de etanol no tanque e vou testar primeiro o booster eletrônico, que é, eu vou reduzir a pressão toda na mola da Westgate, que esse carro andava com 1,2 kg aí só na mola da Westgate. Eu vou reduzir a pressão mecanicamente lá na mola para em torno aí de 0,5 de pressão. E o incremento de pressão, o aumento de pressão de turbo eu vou fazer somente eletronicamente. E aí eu vou fazer esse incremento de pressão quando o carro tiver com etanol. Quanto mais etanol, mais pressão de turbo vem. Então, para eu primeiro testar o booster eletrônico, é muito mais seguro eu testar com etanol, que o carro já está acertado, já não tem problema nenhum. Se tiver qualquer problema eletrônico ali no acionamento da válvula, é muito mais seguro estar com etanol. Então eu vou fazer isso, vou instalar, configurar e testar primeiro o booster eletrônico com etanol. Beleza, funcionou? Aí sim eu vou drenar o etanol totalmente e colocar gasolina. Vou colocar 100% gasolina. Aí eu vou fazer o acerto dos mapas flex, que são as compensações do mapa baseado. O meu mapa aqui é todo baseado no etanol, é onde é que o carro está fino. Eu vou fazer todas as compensações do flex inerentes à gasolina baseados no mapa que já tem pronto de etanol. Então eu vou retirar combustível, vou retirar ponto e vou tirar a pressão de turbo para funcionar com a gasolina. Então eu coloquei a gasolina, acertei tudo na gasolina, depois eu volto esse álcool que eu vou tirar e aí eu faço uma mistura, que aí eu testo no meio no caminho ali, vai ser em torno de, eu não sei, 50% de etanol, 60%, não sei quanto que vai dar a proporção. E aí é bom que eu calibro aquele ponto intermediário, porque tudo é uma interpolação de 100% de etanol até 100% de gasolina. Lembrando que no sensor, por exemplo, aqui eu estou com 100% de etanol, mas no sensor, quando eu vejo aqui na tela, vou mostrar até aqui para vocês, eu tenho uma leitura de 95% de etanol. Por que que isso acontece aqui, ó? Aqui no caso, ó, 92, 93, está oscilando um pouco, o carro está desligado, a tensão está baixa, mas ele quando liga aqui, ó, quer ver? Eu vou dar uma partida para vocês. Aí, ó, ele fica em 95%. Conteúdo de etanol, 95%, 96%. Por que que o sensor não mede ali 100%? Porque eu não tenho 100% de etanol. O nosso etanol aqui no Brasil, ele é hidratado, então ele tem um pouquinho de água, normalmente 4% de água. Então ele marca 95, 96, porque o resto é água. Então você tem que interpolar os seus breakpoints lá do mapa. É importante você colocar. Eu coloco, por exemplo, 95, que é quando eu vou ter 100% de etanol de posto. E a gasolina a mesma coisa, vocês vão ver, quando eu colocar 100% de gasolina, ele não vai marcar 0% de etanol, porque a nossa gasolina aqui no Brasil, ela tem aí 27% de etanol misturado. Então ele vai marcar ali 27, 25, 27, 28, depende do posto, depende se deu alguma mistura lá no tanque. Então aí você vai lá nas suas tabelas e marca um ponto, por exemplo, faz um breakpoint lá de 25 ou 27%, que vai ser quando você sabe que vai estar 100% de gasolina de posto aqui do Brasil. Se o cliente for para a Argentina, por exemplo, ou outros países aí do Mercosul, aonde tem gasolina sem álcool, ou com muito pouco álcool, tem alguns países que tem 5% ou 10% de álcool somente, o sensor vai marcar 5% ou 10% ou 0%, se for uma gasolina pura. Então você tem que interpolar suas tabelas lá até o 0. E o meio do caminho, aí vai ser uma interpolação mesmo, 50%, 60% de etanol e tal. Então é só atentar a esses detalhes aí que é importante na hora de calibrar as tabelas aí do Flex. Então vamos lá, vamos fazer a instalação dos sensores, vou mostrar aí para vocês, o atuador também, os testes, depois as trocas de combustível, vamos em frente aqui no trabalho. Aqui pessoal, chegou a hora de trocar o combustível, eu já tenho gasolina aqui nesse galão e vou tirar o álcool do tanque e colocar nesse galão aqui. Eu vou aproveitar que esse carro tem esse cat tank aqui com essas conexões, vou soltar aqui
mais fácil para drenar o tanque aí. Então vamos nessa. Pessoal, eu vou fazer a primeira partida frio aqui com a gasolina. Então eu tô com... drenei o tanque, né? Tô com 100% de gasolina. Aqui ele tá marcando 33% de etanol. Então ainda tinha um mísero restinho, porque teoricamente a gasolina era para marcar 27 aqui. Mas então tem 34% de etanol, o resto todo de gasolina. O motor aqui tá a 24 graus, o ar tá a 25. Eu vou fazer a primeira partida e o seguinte, eu já peguei os mapas, agora com a gasolina eu não mexo mais nos mapas principais, nem de ignição e nem de injeção. Eu mexo somente nos mapas de compensação da parte flex, que tem a compensação de injeção, compensação de ignição, rápida, partida, etc. Porque senão eu estrago, entre aspas, a calibração de álcool, que é a base desse carro, que já está perfeita. O que eu fiz? Eu já criei os mapas aqui, baseados na teoria, na experiência, né? A gente sabe aí que a vazão é uma diferença entre o álcool e a gasolina, a vazão de combustível em torno de 30%, mais ou menos 30% a menos de combustível que a gasolina precisa. Isso baseado aí na relação estequiométrica, né? Do álcool e da gasolina. Então eu já criei um mapa mais ou menos baseado nisso, e aí eu vou dar partida com esse mapa, e aí eu vou ajustando aqui agora como que vai ser feito. Então vamos lá, já aqueceu a sonda, vou fazer uma gravação. Provavelmente o motor vai pegar bem rápido, porque gasolina é fácil. Então vamos ver. Ó, dá pra ver que ele tá... Eu acelerei um pouquinho, deu pra ver que o carro afogou. Então tem muita gasolina. Por quê? Porque a diferença entre a injeção na partida, principalmente de álcool para gasolina, é muito grande. Então eu tinha feito aqui, ó, partida. Eu tinha feito aqui para tirar 50% de combustível quando tiver com gasolina em relação ao álcool. Mas foi pouco, porque eu vi que logo quando eu bati o arranque, a sonda já foi para 0,82 e depois foi enriquecendo. E na hora que eu acelerei um pouquinho, ou seja, eu deixei entrar mais ar, ele começou a querer pegar. Então eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar o meu mapa aqui. Na verdade, primeiro eu vou desafogar o carro, mas eu vou pegar o mapa aqui e vou tirar mais combustível. Então eu vou tirar aqui mais um tantão de combustível. Vou tirar 10% a mais do que eu já tenho. Beleza. Vou salvar. E aí agora eu vou fazer um desafogamento. Então o que eu vou fazer? Eu vou bater no arranque com o acelerador no máximo. Com isso os bicos não pulsam e ele vai queimar o que está lá dentro da câmera, porque agora tem um resto de combustível lá que pode atrapalhar meu teste. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui. Por isso que é importante esperar a sonda aquecer quando você está calibrando a partida, porque de cara ali eu vi que já afogou, e a gasolina afoga muito fácil. Então ele foi de cara para 0,82, então já afogou o motor e ele não pegou, né? Vamos ver aqui, ó. Eu vou aguardar a sonda aquecer novamente. Provavelmente ela vai mostrar uma mistura rica. E aí eu vou dar a partida com o acelerador no máximo para ele entrar na estratégia de desafogamento. Olha lá, ó, 69. Ensopou de combustível. Vou gravar só para ter gravado, vou acelerar tudo. E com isso os bicos não pulsam. Talvez ele até vai querer pegar, porque tem um restinho de combustível, né? Aí ele pegou. Então, ó, eu vou matar ele aqui frio ainda. Vou matar ele frio aqui, só para fazer mais uma partida, para ver se agora esses valores estão ok. Lógico. Ó, ainda afogou um pouquinho, ó. Ainda afogou um pouquinho. Tudo bem, eu vou deixar agora, mas eu posso tirar mais aqui.
isso, e agora eu vou calibrar o armap do carro e vou esquentar e fazer os testes hoje com a gasolina. Aí amanhã eu volto na partida a frio, já vou tirar mais aqui de cara. Mas é isso, o serviço é esse. Pessoal, eu coloquei mais um pouco de gasolina no tanque para aumentar um pouco mais a concentração de gasolina. Eu estava fazendo os testes aqui com 35% de etanol. Lembrando que a nossa gasolina de posto tem em torno de 27% de etanol. Já tem, né? Obrigatório. É uma lei do governo. Então, vamos ver aqui. Eu coloquei mais uns 5 litros de gasolina para ver se eu aumento mais a concentração ainda, porque a minha briga aqui agora é acertar a partida a frio para não afogar com gasolina e não demorar com álcool. Então você achar o meio do caminho, né? Aqui ó, o motor tá gelado, 23 graus a água. Aí eu tava com 35% de etanol. Ele ainda tá fazendo a leitura porque eu acabei de colocar a gasolina, tá circulando aí. Vai ficar aí 30, 31, 32% de etanol, 33%. Então é quase 100% de gasolina. Vou fazer o teste aqui de partida a frio. 23 graus, temperatura do combustível 22, temperatura do ar 25. Vou fazer aqui a partida. Vamos ver como é que vai comportar. Gravação, partida. Legal. Partiu bem. Já tá bem estável aí, com a sonda legal ali, ó, levemente rica. Muito bom, muito bom. Vou fazer aqui também partidas em temperaturas intermediárias para garantir que tá tudo legal aí nos mapas, nas interpolações. Agora aqui 32% de etanol, 44 graus a água do motor. Vamos dar uma partida aqui. Pega muito rápido na gasolina, impressionante. É isso, aí agora eu vou fazendo mais ou menos de 10 em 10 graus uma partida, que aí eu consigo pegar os pontos aqui que eu quero, para poder deixar tudo calibrado certinho, né, com combustível. Aqui pessoal, colocando mais etanol de novo, que agora eu vou fazer uma mistura intermediária. Então eu tava com praticamente tudo gasolina aqui no carro, 32% de álcool. E aí agora eu vou voltar esse álcool todo aqui, mais 20 litros, que aí vai aumentar bastante o teor de álcool lá, para eu poder fazer um teste com ele em valores intermediários aí de álcool e gasolina. Então vamos ao teste aqui, dá um pouco de trabalho, mas é legal fazer essa calibração. Bom pessoal, o carro estava com gasolina, botei mais 20 litros de álcool e agora eu vou fazer os testes com a mistura intermediária aí, né? Então, vou acabar de virar aqui e vocês vão ver o sensor já mudando a leitura, né? Então, ó, liguei a ignição. Ele estava em 32% de etanol. Aqui, ó, vai começar a aumentar a quantidade de etanol aí no tanque. Tem que circular, ainda tem um tanto de gasolina. Ó, olha lá aumentando, ó. 50, 60, 65. Provavelmente vai dar uns 70 e poucos. Porque o tanque estava bem baixo com gasolina e agora eu coloquei mais meio tanque aí de álcool. Vou dar uma partida já. Então, ó, 70% de etanol. Show de bola. Partiu perfeito.
Esse é o meu objetivo, é que o carro funcione como um carro flex original aí, independente do que tiver no tanque, a injeção vai corrigir mistura, ponto, pressão de turbo, rápida, partida, tudo. Então esse é o meu objetivo aqui. Agora eu vou sair, fazer um teste na estrada com essa mistura, vamos ver como é que tá aí. Pessoal, tô fazendo os últimos testes aqui na estrada. Eu tô rodando aqui agora com 68% de etanol. E é legal ver como o mapa tá bem acertado, ó. Como é que ficou bacana as correções. Ele corrige pouquíssimo a maré fechada aqui, ó. 1%, 2% no máximo. Isso significa aí que o mapa tá muito bem acertado. Isso é muito legal. E o carro continua liso, dócil, funcionando perfeitamente. Então o sistema flex aí funcionando muito bem. Pessoal, estou finalizando aqui o acerto desse carro. Vou fazer uma partida fria aqui, primeira partida do dia. Hoje eu estou aqui com 69% de etanol. Deixa eu diminuir o brilho aqui para ficar mais fácil de ver aqui, ó, 68, 69% de etanol, ou seja, tem 30% aí de gasolina misturado. Primeira partida do dia, 22 graus aqui a água. Vamos ver aqui como é que o carro vai responder. Vou fazer uma gravação. Vamos lá. É impressionante como é que o carro parte muito mais fácil com qualquer pouquinho de gasolina. Aqui ainda dá para melhorar um pouco, posso tirar um pouquinho mais de combustível nessa porcentagem de etanol, mas excelente, ó, muito bom. Pessoal, eu queria mostrar para vocês alguns detalhes aqui do mapa flex e de um outro macete que eu usei para reduzir aí um pouquinho o consumo. Bom, primeiro falando um pouco aqui do mapa flex, é o seguinte: se você pegar as relações estequiométricas dos combustíveis, a relação de ar-combustível dos combustíveis, por exemplo, no etanol a gente tem, para a relação estequiométrica, são 9 partes de ar para 1 parte de combustível, 9 para 1. E na gasolina, se for uma gasolina pura sem álcool, 14,7, 14,5 partes de ar para 1 parte de combustível. A nossa gasolina, como ela já tem 27% de etanol misturado, essa relação cai para 13,2. 13,2 partes de ar para 1 parte de combustível. Se você fizer a conta da relação entre o etanol e a gasolina, 9 dividido por 13,2 vai dar uma diferença aí de 32% a menos de combustível que você precisa na gasolina, para a mesma relação estequiométrica. Só que o que é interessante que eu vou mostrar aqui para vocês no mapa é como deu uma diferença bem maior nesse carro usando praticamente o mesmo lambda, principalmente em baixa carga, da gasolina para o álcool. O meu mapa aqui é todo baseado no álcool, então as minhas compensações do flex são retiradas de combustível, porque na gasolina a gente precisa de menos combustível. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aí o que acontece aqui no meu mapa? Aqui eu estou em 100%, 95% de etanol, ou seja, quando eu estiver rodando só com álcool, eu não faço compensação nenhuma, porque meu mapa base já é todo etanol. Mas, quanto mais com gasolina eu coloco, e aqui eu já estou em 100% de gasolina, né? Que é, digamos, se você encher o tanque todo de gasolina no posto, vai dar aí 25, 27, 28% de etanol, porque já é o etanol que vem misturado. Olha só que interessante, ao invés de 30, 32% a menos, olha quanto eu tiro, a proporção que eu tiro mais na gasolina nesse carro para manter o mesmo lambda aqui, ó, principalmente em baixa carga. 43%, quase 45% menos combustível. Isso me mostra que o motor ele é mais eficiente trabalhando com a gasolina, principalmente para converter aqui quando você está com o carro lento e com baixa carga, né, acelerando pouco e andando com o mesmo lambda. Então assim, isso é bem interessante porque me mostra que provavelmente eu vou ter uma melhoria aí mesmo, uma eficiência maior usando a gasolina
graças ao aproveitamento da taxa de compressão desse motor. Então que é de gasolina. Então isso aqui está me mostrando isso, muito interessante. E agora, falando um pouco aqui de um macete que eu usei para tentar reduzir mais ainda o consumo, eu diminuí um pouco a reserva de torque do motor na marcha lenta. O que é a reserva de torque? A reserva de torque é aquele ajuste que você tem que fazer, aquele compromisso que você tem que fazer entre a quantidade de ar, quantidade de ponto, rotação que você tem, pressão no coletor que você tem na marcha lenta para estabilizar sua marcha lenta. E a reserva de torque é você deixar o motor com uma pressão no coletor tal que, se entrar uma carga, por exemplo, um eletroventilador, um compressor de ar-condicionado ou alguma outra coisa, o motor consiga responder rápido àquela carga para não cair o giro e não oscilar, nada disso. E essa ação rápida do controle da injeção é feita principalmente através de ponto. Então o que acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu diminuí um pouco a pressão no coletor de admissão do carro, fechando um pouquinho o ar, para ele trabalhar com um pouco menos de reserva de torque, já que esse carro não tem nem ar-condicionado. E aí com isso eu diminuo a injeção na marcha lenta, porque como eu tenho menos pressão no coletor de admissão, eu injeto menos combustível. Eu vou mostrar aqui para vocês o log durante o processo de eu fechando o ar do carro. Aqui, ó. Então o que acontece? Ó? Aqui eu estava com a minha marcha lenta do jeito que eu estava antes. Então aqui, ó, o que eu tenho? Eu estava aqui com uma injeção de 2,9 milissegundos aqui. Estava injetando lá no bico 2,9 a 3 aqui, ó, dependendo dos pontos. Aí a mesma rotação, 950 RPM. E aí com a pressão no coletor, menos 0,52 bar. Aí eu fui fechando o ar aqui, ó, e mais para frente aqui, ele já estabilizou aqui, ó. Então a minha pressão no coletor diminuiu, agora eu tenho menos 0,6 bar. E aí a minha rotação aqui é praticamente a mesma. Eu vou achar o ponto aqui, ó, tá vendo? 950 ali, ó. 930, 940, é isso. E aí, só que agora o meu tempo de injeção, ao invés de 2,93 milissegundos, passou para 2,4 milissegundos. Porque como eu tenho menos ar, eu vou ter menos combustível. Então esse foi um macete aí que eu usei aqui para reduzir mais ainda o consumo, já que a preocupação do dono é esse consumo, né? Então com isso eu reduzo um pouquinho mais. Se ele ficar muito tempo em marcha lenta, parado no farol, trânsito, etc., vai ter uma economia aí de combustível também. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu curti muito fazer esse trabalho aqui. E deixe seu like, seu comentário aí. Até o próximo. Valeu!